Boa noite. Ai, que bonito ver esse salão assim tão completo hoje. Quase todas as cadeiras ocupadas. Então, acho que a gente pode vibrar com um pouquinho mais de energia, apesar do calor, né? Boa noite. Olha, que bonito. Então, chegamos ao nosso último dia do ano aqui na nossa casa. E aqui, hoje a gente vai fazer de conta que é Natal. Porque a gente não vai estar aqui junto no dia propriamente do Natal. Então, hoje, vamos celebrar hoje o Natal. Um Natal no nosso coração. Para absorver a mensagem que Jesus veio nos trazer. Eu não vou ler as mensagens que eu recebi, vou ler a minha cola aqui, tá? Estava um grupo de pastores reunidos há mais de 2000 anos atrás, numa cidade chamada Belém. E eis que chegou um anjo, se apresentou, e eles ficaram assustados. E o anjo falou para eles: não tenham medo, trago-vos uma notícia muito feliz, que se destina a toda a gente. Essa noite em Belém, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Sim, o Cristo, o Senhor. E este é o sinal pelo qual o reconhecerão. Encontrarão a criança envolvida em panos, deitada numa manjedoura. E de repente juntou-se outro grande grupo de anjos louvando a Deus. Glória ao Senhor nos altos céus, paz na terra aos homens de boa vontade. Depois desse grande número de anjos ter voltado aos céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém, ver o que aconteceu e o que o Senhor nos falou. Vocês podem encontrar toda a mensagem do nascimento de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 1 a 19. Olha as palavras que o anjo pronunciou. Eu vos trago uma notícia feliz. Tem um vizinho da casa 262 e ele veio aqui pedir uma Jeep Compass branca, tá atrapalhando a entrada da casa dele. Daí se alguém puder ir lá retirar, é uma Jeep Compass branca no número 262. Obrigada. Então, por que eu trouxe esse trecho e não trouxe um trecho do livro do Evangelho segundo o Espiritismo? Porque essa passagem não consta no nosso Evangelho. Mas todo o Evangelho segundo o Espiritismo gira em torno, da mensagem que Jesus veio trazer para nós. Mas eu me baseei muito nessa frase, uma notícia feliz. Por quê? Porque ao longo do tempo, ao longo da nossa passagem por esse planeta, nem sempre o Natal para nós é um Natal feliz. A gente começa a se lembrar das pessoas que já partiram. A gente começa a lembrar daquela reunião familiar que já não existe mais. A gente começa a lembrar de muitas coisas e começa a sentir uma saudade, uma tristeza. Parece que o Natal ficou uma coisa triste. E para compensar isso, o que a gente faz? A gente corre comprar presente. A gente quer dar presente para todo mundo. A gente quer ver as pessoas alegres, felizes pelos presentes que recebem.
E quando nós temos um motivo muito, mas muito maior do que esse. Jesus veio para nós, assim, se tornou um de nós e não nasceu num palácio, ele nasceu, não tinha lugar nem no hotel, nem uma hospedaria, em lugar nenhum, ele teve que ir para o meio dos animais e nascer e ser colocado numa manjedoura, naquele lugar onde os animais costumam comer. Foi ali que ele nasceu. No silêncio, no anonimato, fugindo do Egito, porque Herodes tinha mandado matar todos os primogênitos, porque ele tinha ficado sabendo que alguém iria para ser o rei. Só que o rei que viria não seria um rei, conforme ele pensava. Mas quem era Jesus mesmo? Quem é Jesus? Será que a gente já pensou sobre esse personagem que é tão falado, cuja mensagem ele trouxe há mais de 2000 anos atrás, num lugarejo. E, no entanto, a sua mensagem percorreu o mundo todo, percorreu o tempo, percorreu por milênios e continua ecoando por esse universo. Quem é Jesus? No Livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta: Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu sobre a terra. Pesquisando um pouco mais sobre essa figura de Jesus, o Espiritismo tem, nas suas pesquisas, nas mensagens recebidas, o Espiritismo diz que Jesus não reencarnou na Terra. Jesus encarnou na Terra pela primeira vez. Como assim? Porque Jesus, a história dele começa há bilhões de anos atrás. E ele percorreu a sua vida humana igual a nós, a sua evolução em outro planeta. Talvez esse planeta já nem exista mais. E Jesus se tornou um ser perfeito. Ele habitava a dimensão mais feliz que um ser humano pode atingir, muito próximo de Deus. E tanto que ele auxiliou, estava presente quando a Terra foi criada. Ele acompanhou e se tornou responsável por esse planeta lá da dimensão onde ele estava. E ao ver como tudo estava se denegrindo aqui nesse planeta, ele começou a enviar mensageiros. Deus começou a enviar diversos mensageiros que antecederam a chegada de Jesus. Então nós vamos ver Confúcio na China, nós vamos ver Buda no Oriente. Ele veio tirar meu obsessor. A gente ouve falar em Sócrates, em Platão, em
Ai, me escapou agora o nome. Daqui a pouco eu me lembro. Enfim, foram personagens que, se formos analisar as mensagens que essas pessoas importantes, espiritualizadas trouxeram, são mensagens muito semelhantes às que Jesus nos trouxe. E, por fim, não contente com isso, ele mesmo quis tomar a forma humana. O Espiritismo diz que Jesus levou 1000 anos para conseguir ir penetrando nas dimensões mais densas e, por fim, assumir um corpo humano nessa densidade. E vocês imaginam, Jesus já era o Espírito perfeito, pura luz. De repente ele vai assumir uma forma humana. Então, calculem o tamanho do amor que Jesus tem pela gente. E é isso que nós estamos querendo celebrar nesse Natal, a chegada dele aqui com a gente. E o mais importante, ele não veio e foi embora. Ele veio e ficou. Não mais na forma humana, como ser humano, sentindo todas as nossas dificuldades humanas. Ele nasceu uma criancinha indefesa e foi crescendo e foi evoluindo igual a qualquer um de nós. Ele sofreu tentações igual a qualquer um de nós. Ele foi obsediado que nem nós. Quem lê os evangelhos sabe disso. Ele foi caluniado, ele foi maltratado, ele foi crucificado, tiraram dele todo o sangue. Tudo isso ele fez por nós, por amor. Mas a gente sabe que um dia ele morreu, depois ele apareceu no seu corpo fluídico, espiritual, para todos os apóstolos, seus seguidores, e foi embora. Mas, fisicamente, ele não está mais com a gente, mas ele está conosco sempre, muito perto de nós, porque ele falou isso, e Jesus nunca mentiu para a gente. Ele nunca nos deu o calote. Ele falou, eu vou, mas voltarei. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Não se entristeçam, não fiquem tristes, porque eu vou estar com vocês até o final dos tempos. Enquanto a Terra, como planeta, existir, Jesus vai estar conosco. Ele disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, olha aqui, ó. Quantos nós somos aqui hoje? Então, com toda certeza, ele está aqui com a gente. Ele está aqui conosco, nos falando direto ao nosso coração. Dizendo para nós o que ele disse já tantas vezes. Não tenha medo, porque eu vim trazer a paz. A paz eu vos trouxe, a paz eu vos dou. Não a dou como o mundo a dá. O mundo oferece uma paz que é pura ilusão. Parece que ter paz significa a gente ter dinheiro, a gente ter um bom emprego, a gente ter uma boa casa, a gente ter muitas coisas que a gente sonha. Claro que a gente pode ter tudo isso, mas não é isso que nos traz a paz que Jesus nos trouxe. A paz que Ele nos trouxe é uma paz muito mais profunda que habita no nosso coração. Quando a gente tem
quando a gente tem convicção de que Ele está com a gente, quando a gente confia nele, quando a gente conversa com Ele, quando a gente ama como Ele foi capaz de nos amar. Tanto é que Ele disse: tudo que fizerdes ao menor dos meus irmãos, é a mim que o fareis. Tudo aquilo que a gente faz, para qualquer pessoa, por menor que seja, para aquele morador de rua, para aquele meu vizinho chato, para aquele meu familiar que me testa a minha paciência, a minha tolerância. É Jesus nos ensinando como amar, como perdoar, como tolerar, do jeito que Ele fez com a gente também. Conta uma história que um determinado aldeão, uma pessoa que morava numa choupana, muito afastado dos demais, o sonho dele era um dia receber a visita de Jesus. E ele sonhava com isso e todo dia pedia para Jesus para ir, que ele viesse visitá-lo. Aí, na antevéspera de Natal, ele sonhou que Jesus falou com ele e disse: amanhã, véspera de Natal, eu venho te visitar. E já acordou feliz, ele tinha certeza absoluta que Jesus vinha visitá-lo. Aí preparou a casa, deixou a casa dele bem limpinha, bem arrumada, bem cheirosa, fez uma sopa, a melhor sopa que ele gostava, esperando por Jesus. E aí começou a nevar muito, era um lugar muito frio. Não era por aqui, não era, né, esse calor que nós estamos hoje. Fazia tanto frio, começou a nevar muito. Aí ele, esperando por Jesus, olhou pela janela, viu um vendedor ambulante, nessa tempestade de neve caindo, carregando um fardo pesado nas suas costas. Aí ele ficou compadecido, abriu a porta, foi lá, pegou o homem, botou para dentro de sua casa, pegou a roupa dele para secar, emprestou uma roupa, serviu um pouco da sopa, deixou ele descansar. E quando ele já estava bem, a roupa dele já estava sequinha, ele foi embora. Aí ele voltou para a janela, esperando por Jesus. Daqui a pouco ele veio uma mãe, uma senhora, toda coberta de neve, caminhando na rua, lá fora. Ele ficou com muita compaixão, foi lá, chamou também a mulher, colocou para dentro da casa, colocou na frente da lareira dele, para ela se aquecer, serviu uma refeição. Quando estava bem, ela foi embora. E ele voltou para a janela, e lá pelas tantas ele viu uma criança. E aí aquela criança perdida no meio da neve, foi lá, pegou aquela criança, levou para dentro de casa, serviu comida, aqueceu, cuidou dele. E a criança se sentiu tão bem cuidada que deitou no sofá dele e adormeceu. E aí ele se sentou do lado, cansado, chateado, já era noite, deitou e dormiu também. E aí, de repente, um clarão se fez na casa dele. E esse clarão não vinha da lareira. Aí ele olhou, era Jesus entrando. E aí ele olhou para Jesus e disse: poxa, te esperei o dia todo. Eu fiz uma sopa quentinha para ti, gostosa. E nada. Jesus disse: como? Como não? Eu vim como carteiro, como vendedor. Tu me emprestaste tua roupa. Eu vim com uma mulher que estava passando frio e tu lhe deste a tua túnica. Eu vim com uma criança e tu a acolheste e tu a fizeste adormecer. Eu vim aqui para te agradecer.
Então, mais uma vez, isso nos mostra, isso nos comprova que realmente nós, qualquer gesto de amor, de caridade para com nossos irmãos, não importa se é um conhecido, se é uma pessoa próxima da gente, se é um total desconhecido, se é uma pessoa que tem problemas sérios com a justiça, não importa. Ele representa a imagem, ele representa a figura de Jesus. Eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava com sede e me deste de beber. Eu estava nu e me vestiste. Eu estava encarcerado numa cadeia e vieste me visitar. Eu estava doente e viestes me ver. Jesus, são palavras dele. No Evangelho e no Evangelho segundo o Espiritismo relata esse texto. Tudo que a gente faz para o menor dos nossos irmãos, a gente está fazendo por ele, para ele. Então, eu fiquei pensando, esse Jesus, que já poderia estar simplesmente usufruindo da sua presença próxima de Deus, que poderia estar lá usufruindo as benesses de toda a sua jornada evolutiva que ele atingiu com perfeição. E, no entanto, ele não achou legal deixar a gente aqui abandonado à nossa própria sorte. Ele veio e nos deixou um amor imenso. Ele fez maravilhas. Ele curou as pessoas. Eles não são os sãos que precisam de médico, são os doentes. Ou seja, somos nós. Somos nós, todos somos doentes da alma. Quanta tristeza passa pela nossa vida, quanta angústia, quanta aflição, quanta preocupação, doença, quantas provações a gente passa, quantos momentos de irritação, de raiva, que a gente tem vontade de pular na garganta da pessoa, comer o fígado delas. Quantos momentos de depressão que a gente não sabe mais onde é que está a saída, a gente não vê uma luz no final do túnel. Então, nós estamos precisando desse médico. Jesus é o nosso médico, é o nosso médico, é o nosso mestre, é o nosso conforto. Acima de tudo, ele é nosso amigo, nosso irmão, nosso amigo. E complementando o que a Carla falou aqui há pouco sobre a prece, eu me lembrei de uma história, uma história muito singela, de um senhor doente que deitado na sua cama, se queixava muito das dores, do problema que ele tinha. Aí um amigo veio visitá-lo, pegou uma cadeira, sentou do lado dele e começou a conversar. E aí o amigo perguntou: vem cá, tu não costuma rezar para te sentir um pouco mais leve, mais confortado? E ele respondeu: mas eu não sei rezar. Como assim não sabe rezar? Eu não sei rezar. Eu disse assim: mas então olha aqui, rezar é a coisa mais simples. Faz-te conta que nessa cadeira onde eu estou sentado, está sentado um amigo teu. Do jeito que tu está falando comigo, falando dos teus problemas, falando das tuas angústias, tu vai falar, em vez de falar para mim, tu vai falar para Jesus. Imagina que Jesus está sentado nessa cadeira e tu vai conversar com ele. Falar daquilo que se passa no teu coração, na tua vida.
agradecer as coisas boas que acontecem. É isso que é oração. É isso, é. E aí ele ficou pensando sobre esse conselho que ele tinha recebido. Passaram-se uns dias. A filha dele telefonou para o padre para avisar o padre que o pai dela tinha falecido. E o padre, sabendo da história do que o amigo tinha contado para o padre sobre a oração, perguntou para a filha, mas como assim ele morreu tranquilo? Sim, muito, foi tão interessante, diz ela, que eu tinha ido olhar por ele no quarto. Quando eu saí para preparar o remédio dele, quando eu voltei, ele já estava morto. Mas olha, padre, tem uma coisa que eu achei muito intrigante, eu não entendi. A cabeça dele estava deitada na cadeira que tinha do lado, porque ele sempre tinha deixado uma cadeira do lado. Eu não entendi por quê. Aí o padre disse, não se preocupe, eu entendi por que ele estava com a cabeça em cima da cadeira. Ele morreu com a cabeça dele deitado no colo de Jesus. Porque era o Jesus que estava sempre sentado ali. Era com Jesus sentado ali que ele começou a conversar. E quando chegou o momento da partida dele, ele deitou a cabeça na cadeira, no colo de Jesus. A gente não precisa morrer para deitar a cabeça no colo de Jesus. A gente pode deitar a cabeça no colo de Jesus sempre que a gente precisar de um colo. E não são poucas as vezes que a gente precisa de um colo. Então, vamos levar para o nosso coração essa mensagem. Jesus é o nosso maior amigo. Todos nós gostamos de ter um amigo, uma amiga, para trocar confidências, para falar daquilo que nos preocupa, para falar daquilo que a gente não fala com mais ninguém. E Jesus é o nosso maior amigo. E é interessante porque o amigo nem sempre pode estar com a gente na hora que a gente precisa. Mas Jesus pode. A qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite, a qualquer dia da semana. Não precisa ser Natal. Pode ser Natal o ano inteiro para nós. Porque Jesus nos ouve sempre, Ele nos acompanha sempre. Como Espírito puro que Ele é, como Espírito que pode se multiplicar milhões de vezes, Ele pode estar com cada um individualmente e ao mesmo tempo estar com um grupo inteiro, com uma nação inteira. Então é isso que nós temos que celebrar. É essa pessoa, é esse ser maravilhoso, infinitamente amoroso, que nós vamos celebrar o aniversário dele agora. Isso para nós é uma alegria imensa. Se a gente tem algum problema, alguma tristeza no coração, sentindo saudade de alguém da nossa família que já partiu, alguém que a mãe te amou muito, que não está mais com a gente, vamos lembrar desse ser tão divinamente amoroso conosco. Ele não está nem aí para as nossas falhas, para os nossos erros. Ele já passou por isso, tudo bem, há bilhões de anos atrás, mas passou por isso, então ele sabe. Ele tem empatia por nós, pelas nossas dificuldades, pelo esforço que a gente faz para vencer os nossos egoísmos, os nossos orgulhos, os nossos erros. Ele não valoriza isso. Ele valoriza aquilo que a gente é na nossa essência. E na nossa essência nós somos amor. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus é puro amor. Então nós fomos feitos à imagem de Deus, então somos amor.
temos dentro de nós acesa essa chama divina que não se apaga jamais. Então, vamos nos lembrar disso, e eu quero encerrar fazendo uma rápida prece, que não é da minha autoria, eu apenas fiz uma pequena adaptação, e a autoria é anônima. Só um instantinho, deixa eu achar aqui. Que neste Natal eu possa lembrar dos que vivem em guerra e fazer por eles uma prece de paz. Que eu possa lembrar dos que odeiam e fazer por eles uma prece de amor. Que eu possa perdoar a todos que me magoaram e fazer por eles uma prece de perdão. Que eu lembre dos desesperados e faça por eles uma prece de esperança. Que eu esqueça as tristezas do ano que termina e faça uma prece de alegria e de gratidão. Que eu possa acreditar num mundo melhor e faça por ele uma prece de fé. Gratidão, Senhor, por ter alimento, quando tantos passam o ano com fome. Por ter saúde, quando tantos sofrem nesse momento. Por ter um lar, quando tantos dormem nas ruas. Por ser feliz, quando tantos choram na solidão. Por ter amor, quando tantos vivem no ódio. Pela minha paz, quando tantos estão mergulhados em dores e conflitos nos lares e em seus corações. Que neste Natal tu possas renascer nos corações de todos nós. Que assim seja. E assim eu me despeço de vocês, desejando um Natal feliz, se lembrando dessa mensagem de Jesus, com a certeza que Ele estará junto de cada um de vocês, dentro dos lares de vocês, celebrando com vocês o seu aniversário e querendo que todos estejam felizes. E que o ano que começa logo mais seja Natal o ano todo, com muita alegria e muita paz no coração de vocês. Um beijo em cada um.